Olá, pessoal. Boa noite. Muita paz para todos e para todas. Nossa aula de número 21. Estamos iniciando hoje o capítulo 10 desse estudo do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, e o capítulo 10 que trata sobre a violência. E ela começa falando sobre a origem ou a psicogênese, como ela nomina, da violência. E ela vai começar nos informando que dentro do nosso processo de evolução antropó-sociológico, o princípio espiritual, ou aquele princípio inteligente já individualizado, conforme Kardec, vai adquirindo na fieira das reencarnações sucessivas experiências, emoções, conhecimentos, que vão se acumulando através desse processo paligenésico. E assim vai despertando no princípio espiritual, nessa sua caminhada evolutiva, todas aquelas potências, aqueles recursos divinos que se encontram instalados em todos nós desde o início. É como se fosse uma semente que vai se desenvolvendo à medida que o tempo vai passando e as experiências vão se renovando nas reencarnações sucessivas. E ela ainda nos lembra que esse processo começa desde aquele instante da criação do princípio inteligente ou do princípio espiritual, como se queira, que vai ter a sua primeira manifestação no reino mineral, aí adquirindo lentamente através da, dos milênios, né? A aglutinação molecular vai ampliando as suas possibilidades para poder, depois de um largo período de experiências acumulatórias, despertar no vegetal, onde continua esse processo de aprendizagem, de acumulação de experiências, e vai crescer nessa fase no que diz respeito aos recursos da sensibilidade, que já encontramos nos vegetais, nas plantas, de uma forma em geral. E assim vai mergulhar logo depois, também de milhares e milhares de anos nessa experiência. Esse princípio mergulha agora na experiência animal, onde vai então adquirir os instintos, vai então nesse trânsito desabrochando determinadas faculdades, daí porque a gente vê em alguns animais inteligências rudimentares, né? Principalmente aqueles que convivem mais com o homem, e assim vai desabrochando a sua capacidade de inteligência, de razão, e culminando naquele instante da chegada da consciência humana. E mais uma vez, milhares e milhares de anos transcorreram para poder, então, esse princípio avançar em direção à, à angelitude, que é onde, então, vai despertar a sua capacidade intuitiva. Então, veja, ela ainda informa que, depois de milhões e milhões de anos transitando nessas experiências do mineral, do vegetal, do animal, e agora na fase humana, essas conquistas que foram logradas vão ampliando as possibilidades de desenvolvimento, né? Em que o objetivo agora, na fase humana, é superar os impositivos anteriores da evolução para poder ir esculpindo na alma novas aquisições. Então, nós estamos nessa fase onde buscamos, essa é a grande proposta da vida, da reencarnação,
vencer essa fase mais instintiva, mais animal que todos nós trazemos conosco, a caminho da angelitude. E nesse salto das experiências dos animais para o ciclo humano, durante muito tempo teve lugar as fixações dos instintos e dos automatismos fisiológicos que se transferem para a manutenção da própria existência física, enquanto vão eclodindo, vão surgindo novas faculdades superiores da vida, que vão se encarregar de liberar o ser daquelas constrições penosas do seu primarismo. Então, é um trabalho árduo, paciente, constante. E esse estágio, que é o trânsito entre a fase anterior, mais instintiva, que se apresenta, onde vai despertar então a sua consciência, caracteriza-se por uma predominância muito poderosa, muito intensa dos hábitos automáticos e dos fenômenos de defesa e de preservação da própria vida, pela predação, que começa de uma forma inconsciente e que mantém o espírito, de uma certa forma, agressivo, e essa agressividade desembocando, muitas vezes, na violência. Em alguns casos, cita Joana de Ângeles, ocorrem os fenômenos, inclusive, do medo de enfrentamentos e a permanência das paixões mais vigorosas, que são portadoras de um caráter normalmente competitivo, defensivo, e que acaba culminando na manifestação da violência. Às vezes a gente pensa que, ok, então nós somos por natureza violentos. No início desse processo, de uma certa forma, sim, né? Porque a agressividade está presente em todos nós e é uma questão até mesmo de sobrevivência. E muitos estudos fazem relação entre a violência e a saúde, onde procuram encontrar, inclusive, naquelas pessoas que se apresentam como criminosos contumazes e que apresentam distúrbios, às vezes mentais, havendo-se esses estudos chegado à conclusão quase generalizada de que a insanidade psíquica não seria propriamente responsável pela alta incidência de ocorrências criminosas. Em outras palavras, poderíamos pensar assim: não é o corpo propriamente que gera, né, a violência. Essa experiência está íncita no princípio espiritual, no ser inteligente que todos nós somos. No entanto, Joana pondera que, apesar dessas observações, dos estudos, das pesquisas, ela é de parecer que as tendências biológicas enfoquem também os aspectos biopsicológicos do ser, que muitas vezes levam à violência e que se apresentaria como uma decorrência de componentes não somente biológicos e psicológicos descompensados, resultantes dessas gravações que foram feitas das heranças espirituais no cérebro do indivíduo. E os fatores sociais apresentar-se-iam como decorrência das condutas dentro do contexto social em que, porventura, se encontra. Então, a gente pode concluir, a partir dessas observações de Joana, que tudo parte do espírito, tudo parte do ser imortal, que vai imprimir no seu corpo, principalmente na área cerebral, as características necessárias para a manifestação, inclusive, da violência. Daí porque os estudos buscam localizar onde no cérebro estariam localizadas essas bases.
tanto assim que indivíduos, às vezes agressivos, violentos, quando têm determinadas regiões do seu cérebro afetada por doenças ou por processos cirúrgicos ou acidentes, podem se tornar uma pessoa, vamos dizer assim, não violenta, porque ela não consegue expressar no corpo aquilo que está íncito na alma. Não é que deixou de ser agressivo ou violento, apenas o corpo não tem condições de manifestar essa tendência do ser. Assim como em outras situações, né? Kardec fez muito essas experiências nas reuniões mediúnicas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ao interrogar espíritos de verdadeiros idiotas, como eram chamados à época, e esses espíritos manifestavam-se completamente lúcidos, inclusive explicando que a deficiência existencial no campo da idiotia decorria pela deficiência do cérebro em poder manifestar a sua capacidade intelectual. E assim a gente conclui de uma forma em geral que outras patologias também seguem essa ordem, seja a síndrome de Down, seja o autismo, seja os transtornos mentais mais severos. E é importante a gente considerar que, conforme ela propõe, que os caracteres morais da pessoa, sem resistência suficiente diante das discriminações impostas pelas circunstâncias sociais, econômicas, eh, fazem com que, e que são normalmente injustas, estimulam a reação agressiva e a manifestação da violência, que é um recurso um tanto, vamos dizer, audacioso, de que normalmente aquelas pessoas fracas moralmente, né, se utilizam para impor-se, superando assim os conflitos internos daquilo que consideram como sendo inferioridade e que é espicaçada pela perversidade das leis impiedosas ou pela sociedade um tanto egoísta e indiferente. Por isso é natural que a criatura humana ela seja dirigida pelas suas paixões. Ainda estamos nessa fase e a gente vê essa manifestação na sociedade, no mundo inteiro, enquanto nela prevalece os remanescentes ancestrais do processo evolutivo. Portanto, é o grande desafio nosso na atualidade vencer essa animalidade, esse período mais primitivo do processo nosso de evolução. E não conseguindo normalmente aquilo a que busca, que aspira de uma forma tranquila, pacífica, normalmente tais seres apelam então para a violência, pouco dependendo, inclusive, essa violência das forças físicas. E é por isso que muitas vezes encontramos pessoas biologicamente fracas e que, por serem bastante astutas e inteligentes, acabam vencendo outras que são consideradas biologicamente mais fortes ou até mesmo menos inteligentes para superarem os lúcidos e os cultos graças aos ardis do instinto predador de que são possuidores. E é nessa conjuntura que o paciente da, da violência pode ser considerado como um portador, segundo Joana de Ângeles, de uma personalidade, ou poderíamos dizer até mesmo de um comportamento antissocial. E isso é devidamente estudado pela psiquiatria, pela psicologia, e ela faz citação do CID-10, né? Que é o Código Internacional das Doenças, onde trata-se, portanto, quando a pessoa está dentro desse quadro, de um transtorno da personalidade, caracterizado normalmente pelo desprezo das obrigações sociais e a falta de empatia para com os outros. Dessa forma, ela ainda observa que representaria esse comportamento
um considerável desvio conflitivo entre a conduta que se tem, o comportamento que se tem, e os critérios estabelecidos para a boa convivência, tornando-se, portanto, a pessoa difícil, muito difícil de ser corrigida, mesmo que sob injunções penosas, quais as de correção ou de punição, ou mesmo no defrontar de situações profundamente adversas. E é por isso, com as suas exceções, é lógico, né? Nós vemos que o sistema penal dificilmente recupera essas pessoas marcadas por esse comportamento violento, dentro desse quadro do CID-10, das personalidades antissocial. Mas nem todos os autores, diz ela, considera o paciente violento como portador de comportamento ou de personalidade antissocial. É uma forma generalizada de considerar a questão. Como, porém, nele existe uma baixa resistência às frustrações, às lutas, aos desafios existenciais, e com tendência normalmente de culpar, de responsabilizar os outros e tornar-se radical diante de quaisquer ocorrências ou conceitos que se apoie, termina por voltar-se contra a sociedade que o abriga, que o hospeda, transformando-se assim em portador de um transtorno amoral ou associal da personalidade. É por isso que a gente vê, às vezes, pessoas que não têm empatia por ninguém, não têm uma certa sensibilidade diante de determinada ocorrência, onde outras pessoas que não têm esse tipo de comportamento ou problemática manifestam tranquilamente uma certa empatia, uma certa sensibilidade com o sofrimento do outro. E ela vai fazer ainda referência ao DSM, né? Hoje o 5, né? Ela cita aqui o 4, que elucida que se pode identificar o portador de um transtorno da personalidade antissocial graças ao padrão que ele possui, né? Que é um padrão invasivo de desrespeito e violação dos direitos dos outros, que se inicia na infância ou até mesmo no começo da adolescência e continua na fase adulta. É interessante a gente observar que, às vezes, há pessoas que têm um comportamento violento, agressivo, que não têm uma certa empatia pelos outros, que manifestam um desinteresse, um desrespeito, uma violação dos direitos dos demais, né? Querendo fazer prevalecer somente os seus direitos, eu diria assim que às vezes há pessoas que você não pode pegar e enquadrar dentro de um diagnóstico de personalidade antissocial. Mas eu diria assim, ela tem traços, ela tem comportamentos característicos do indivíduo antissocial. Porque para você estabelecer que a pessoa é antissocial, tem determinados critérios. E assim é que o indivíduo em curso nessa definição, ele é incapaz, inclusive, de sentir remorso. Então, veja que ela vai nos dando dicas para a gente poder identificar aqueles que manifestam esse tipo de quadro. Pessoas que não têm empatia por ninguém, pessoas que são invasivas, pessoas que desrespeitam os direitos dos outros, pessoas que têm dificuldade de sentir remorso, que nunca se responsabilizam pelo que fazem, e não têm, em outras palavras, nenhum remorso pelo que faz. Então, são pessoas que, às vezes, inclusive, como vimos no item anterior, manifestam e são portadoras, né, de um quadro de crueldade e que estão também enquadradas ou caracterizadas pelo chamado transtorno antissocial da personalidade e são conscientes do que fazem.
no entanto, permanecem totalmente irresponsáveis, sem nenhuma vontade de mudança. Quando, quando ocorre de não se apresentarem diferente às consequências dos seus atos, tais pessoas, às vezes, realizam ou executam um mecanismo de realização superficial, né, para justificar a sua ação desditosa ou até mesmo criminosa, quando esta ocorre. Ou maltrata, ou furta, ou rouba, não apresentando qualquer sentimento de culpa. Se a gente for olhar bem, a gente vê muito presente na sociedade atual esse tipo de comportamento. Pessoas que, que roubam, né, em todas as instâncias do poder social e político, e muitas vezes se acham completamente no direito de fazer assim, sem nenhuma culpa, sem nenhum remorso, e agindo com violência quando descobertos, quando a justiça os encontra e os deseja punir, achando então que são vítimas de uma grande injustiça. Então, a pessoa com essas características sempre se crê portador de razão, justificando que os outros são idiotas, que os outros são imbecis, havendo recebido o que merecem da vida. Isso nos mostra que temos que estar atentos para não nos deixarmos dominar por pessoas que têm essas características, porque, na verdade, são manipuladoras. E a pessoa nunca procura modificar a conduta ou receber assistência que o conduziria ao equilíbrio moral e social. Então é importante a gente pensar que, às vezes, isso é manifestado com um cinismo de expressão, né, na sua expressão, e que caracteriza a conduta do indivíduo violento e agressivo, e às vezes isso já surge no período infantil, quando patológica. Isso porque no período infantil? Porque a criança muitas vezes não sempre, é um espírito reencarnado e que já traz uma certa bagagem consigo e que é manifestada muitas vezes desde a infância, mostrando assim as suas tendências, as suas aptidões. Daí os pais estarem atentos, educadores também, né, para ver o que está acontecendo, quais as possíveis causas, ou se existem causas familiares, econômicas, sociais, para a manifestação dessa agressividade, dessa crueldade ou dessa violência. E essa situação pode se prolongar pela adolescência, quando então revela os seus verdadeiros pendores agressivos com mais intensidade, assim alcançando a idade adulta sem uma adaptação equilibrada ao meio social no qual se encontra instalado. No próximo encontro, vamos ver o desenvolvimento da violência, né? Conversar mais um pouco sobre essa questão, bem como as sugestões dadas por Joana para que se possa vencer a manifestação da violência quando manifestada em nosso ser. Muita paz para todos, até o próximo encontro.